Agora, nós faremos uma reflexão acerca do artigo A BNCC Empresa Comportamento para Estagiários na Educação Infantil, Estágio em Pesquisa, e desafios da BNCC em termos de ensino de língua portuguesa na educação básica. Bom, de antemão, eu gostaria de dizer para vocês que o cenário da BNCC se encontra em imaturidade. Sim, é um cenário em construção, um cenário que é construído talvez por etapas. Poderia sim ser melhor, poderia sim encontrar soluções melhores e também colocar práticas adequadas de ensino-aprendizagem, e que talvez pudessem contemplar e contextualizar melhor o que de fato o ensino na educação infantil e fundamental precisa. É preciso deixar explícito as limitações deste estudo e a necessidade de continuidade. Ou seja, é um assunto que não dá para parar, é um assunto que não dá para estagnar. É importante que sempre seja em pesquisa, sempre seja em estudo, em andamento, em aperfeiçoamento, e que nunca para. Porque a educação não para, a educação está em constante evolução. E é preciso, sim, que cada vez mais as pesquisas possam estar voltadas para essa adequação do ensino, para que possamos estar atualizados. Os professores, os pesquisadores precisam estar sempre no mesmo nível, precisam estar equivalentes, por mais que isso seja. Não dá para ficar para trás, não dá para ficar estagnado e parado. Só de 2018 afirma que a BNCC altera de modo direto a formação de professores, ou seja, a BNCC ela tem seus parâmetros e, de certa forma, isso vai influenciar na formação dos professores, porque nós aprendemos sim sobre a BNCC. No entanto, algumas práticas em didática que nós entendemos e que nós contemplamos, talvez não estejam no mesmo nível que a BNCC. Na educação infantil, nota-se a ausência da base em se comprometer com os recursos que poderia dispor para que tais propostas de currículos e práticas sejam efetivas no sistema de ensino. Talvez, como eu posso dizer, o que está programado e está em trâmite ali na BNCC não está equivalente, não está nivelado com a nossa realidade da educação. É preciso, sim, que tenhamos mais recursos e busquemos mais recursos para que essa proposta, esse desenvolvimento de ensino-aprendizagem possa estar eficiente e possa também estar sendo efetivo. Estamos falando de financiamento e investimento na educação infantil para que tal projeto, de fato, se efetive visando qualidade na educação. Então, precisa sim de reformas, precisa sim de financiamento e precisamos sim de uma atenção com qualidade, uma atenção com empatia para a educação infantil. Sobre 2018 apresenta. O texto é amplo demais. Trata-se de referências outras, sem indicação de bibliografias ou de metodologias. Daí a crítica colocada no início deste artigo, que, de fato, a BNCC, a base, traz indicações de práticas pedagógicas. Será mesmo que essas diretrizes que estão na BNCC estão de acordo com as práticas pedagógicas? Será mesmo que
A BNCC vem contemplando metodologias e artigos realmente válidos e comprobatórios que possam ser executáveis no ensino. Continuando. A BNCC é uma imposição como fachada de produção democrática, exatamente. Infelizmente, ela tem essa fachada de produção democrática, que na verdade não é. Muitos poderiam contribuir, muitas produções pedagógicas, metodologias, artísticas mais embasados, mais elaborados, poderiam sim contribuir com a BNCC. E de fato não é isso que acontece. Algo que outros autores também concordam, como Curry, Reis e Zanardi, 2018. Laranjeira, 2017, aponta que o documento ameaça a autonomia docente, desqualifica sua intelectualidade. Isso é uma coisa muito grave. E, de certa forma, ela até um pouco descontente, porque é triste quando nós falamos de tirar a autonomia do docente, porque você está como se fosse cortando do docente aquilo que talvez só ele possa fazer. E nem sempre é muito bom tirar essa autonomia do professor, porque só ele reconhece a realidade daquela sala de aula. Só ele tem um conteúdo para entender aquela sala de aula, a matriz daquela sala de aula. Não estou defendendo somente os docentes, é claro que as gestões e toda a frente estatal tem sim fundamentos e podem sim contribuir para que tenhamos práticas melhores, tenhamos práticas pedagógicas mais eficientes. Então é importante sim, é importante lembrar que é um elo, assim como a escola é um elo entre pai, aluno e escola, pensar nessas práticas pedagógicas de ensino, aprendizagem na educação infantil ou na educação no ensino fundamental, é importante sim. São vertentes importantes e que devem ser muito bem pensadas e planejadas. Um assunto muito triste de se dizer. Demonstrando uma proposta que diminui os tempos de aprender de produção infantil, prejudicando seriam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Nós sabemos que para que aquele aluno possa desenvolver e possa absorver e realizar a aprendizagem, possa estar contemplando esse momento de aprender, é preciso que ele, com certeza, produza e diminuir esse tempo que o aluno vai produzir, diminuir esse tempo que ele vai estar interagindo na sala de aula não é eficaz, não é efetivo. A retirada das questões de gênero e sexualidade demonstrando a contrariedade a respeito à diversidade e à pluralidade das orientações sexuais. A redução do ciclo de alfabetização dos 3 para 2 anos no ensino fundamental, considerando a meta 56 do PNE 2015. Falei 2 assuntos aqui. Nós não sabemos o que há dentro dessa criança. Eu estou dizendo tanto nas questões de gênero e sexualidade, e quanto na questão de ensino-aprendizagem. Você reduzir as faixas para inserir essa aprendizagem da alfabetização desse ciclo, a redução desse ciclo, pode interromper, sim, etapas, porque as crianças têm etapas. E dificulta, de fato, que elas tenham uma aprendizagem de qualidade. Então, não é legal mesmo que a gente
quebre etapas, tentando colocar essa alfabetização, esse ciclo de alfabetização, é, por exemplo, de 3 anos para 2 anos, porque realmente ela tem a etapa dela, ela tem os momentos dela. E falando sobre gênero e sexualidade, nós não podemos julgar, e não é o Estado, não é religião, não é nenhuma entidade que pode privar, e que pode ditar algo. E nós não entendemos as reações psicológicas, as relações genéticas, as relações familiares que essa criança tem. Então, é muito importante que a escola, como uma parte familiar também, abrace as causas dessa criança, porque se na escola já começar a trabalhar essas questões de forma aplicável a essa idade, as faixas etárias determinadas, claro, com muito cuidado e com muita organização e planejamento, nós podemos entender muito as crianças, o que elas estão sentindo, o que elas estão entendendo do mundo, entendeu? Então, isso é bom, isso contribui com isso, isso contribui até porque nós estamos formando cidadãos. A dissimulação de um processo de elaboração da BNCC, falsamente democrático, quando a verdade foi parcial, não contemplando as críticas e os debates que ocorrem em paralelo à sua elaboração. Isso é triste, porque muitas pessoas deveriam, sim, participar da elaboração da BNCC, porque nós podemos dizer que quem sabe o que acontece na sala de aula com as crianças, com os adolescentes, somos nós professores. E é importante que os estagiários, que os professores de formação, eu sendo uma professora em formação, nós precisamos aguçar essa vontade de pesquisa, o desejo por uma por uma situação melhor, posso dizer assim. Também posso dizer por uma realidade melhor, por mudanças, por transgressões. E é sempre importante pensar em melhorias, em reformulações, em reorganizações, redistribuições. É importante pensar em todas essas questões, porque, como eu disse no início, o ensino de aprendizagem, ele sempre se atualiza, porque o sistema e as mudanças sociais, as mudanças que nós temos, elas não param. Elas não param. E nós sempre vamos renovando. O mundo é um ciclo. Nós sempre vamos renovando todos os meios organizacionais. Neste conteúdo, os autores enfatizam as lacunas no documento. Por exemplo, as terminologias muito amplas. Nós temos um documento em que há lacunas. Isso vai dificultar o encaminhamento dessas diretrizes. Por exemplo, se eu tenho um documento que está com lacunas, como que eu vou seguir com efetividade o que está sendo proposto? Entendeu? Se ele está me dando uma informação meia boca, como que eu vou entender de fato a aplicabilidade dessa proposta? Entendeu? É preciso que, muito além de agir pelas propostas, nós pensemos além. Que a gente possa pensar e reprogramar para pensar além do que está sendo proposto. Porque nesse artigo ele está nos afirmando que a BNCC tem lacuna. E isso é um ato muito falho e gravíssimo. Porque no nosso momento de ensino-aprendizagem não pode haver lacuna. As crianças não podem sair em desvantagem com essas lacunas. Pensando em estágio em pesquisa, para melhor leitura da BNCC. Então, neste conteúdo, os autores enfatizam as lacunas
E é importante a gente pensar sobre elas, para que a gente possa reorganizar, planejar, pensar sobre elas e como nós vamos preencher essas lacunas, como nós vamos fazer melhor, além do que está sendo colocado e proposto. É importante a organização do campo, é importante que tenha-se uma organização da gestão na estrutura de coordenadores, professores, diretores e toda a frente pedagógica. Por quê? Para que tenha êxito, para que seja alcançado o maior aproveitamento, para que tenha atividades melhores, para que essas crianças possam contemplar um ensino de qualidade, um ensino potente, um ensino potencial, para que elas tenham desenvolvimento, para que elas tenham, sim, uma capacidade de pensar, para que elas consigam, a partir do que nós estamos interagindo com elas, caminhar sozinhas. No desenvolvimento das crianças, de modo a alcançar maior aproveitamento, ou melhor, maior potencial às práticas, centrada no desenvolvimento das crianças, sobretudo as relações entre elas, desde o berçário no viés do estágio de pesquisa. No relatório de estágio, parcial ou final, tecer considerações sobre os componentes e, a partir desses componentes, os referenciais construídos. E é uma formação em pesquisa. Então, é preciso que esse estagiário em pesquisa ele tenha esse olhar esse olhar múltiplo, esse olhar vasto, esse olhar amplo, que ele possa agregar a essas pesquisas, a esses estágios, a essas formações, considerando a possibilidade dessa produção se tornar válida, se tornar efetiva. O estágio em pesquisa não está preso a um único referencial. O estágio em pesquisa, ele respeita e defende a sua independência do campo da didática. Ou seja, ele vai além do que a trajetória da didática nos propõe, mas considera a inter-relação com ela, mesmo lidando a todo tempo com a didática e as didáticas específicas. O estágio em pesquisas não se anula ou se invisualiza diante dessa, como se anula ou se invisualiza diante da pesquisa. É importante pensar que o estagiário em pesquisa, ou o estágio em pesquisa, e especificamente o estagiário, pretenda visualizar e ter um olhar de multiplicidade de metodologias, e por isso mesmo está no âmbito das bases da formação de professores, por meio da pesquisa. Sem dúvida, este novo modelo epistemológico contribuirá para a construção de práticas que, de fato, contribuam para o desenvolvimento infantil integral. Esse desenvolvimento infantil integral é um desenvolvimento completo, é um desenvolvimento 100%, é um desenvolvimento que ele foi proveitoso, que obteve um ensino proveitoso. E é importante pensar que esse estágio em pesquisa, ele busca trabalhar em um campo de equipe, sem individualidade e com referências de competências, possibilitando a construção de práticas inovadoras. Então, esse estágio de pesquisa é pensar além da BNCC, é pensar de forma construtiva e que não esteja somente embasada na proposta da BNCC, porque é errôneo pensar somente na BNCC, até porque ela tem lacunas.
A abertura para a expressão da linguagem regional, o amplo desenvolvimento cognitivo do educando e as possibilidades de construção de planejamento adequado, as necessidades locais e eficácia de leitura em sentido amplo e a produção textual em campos diversos, tendo em vista os multiletramentos globais e locais. Então, é importante a eficácia desses esses multiletramentos. Esses multiletramentos é a compreensão do conteúdo, não somente do conteúdo, mas do que eu tenho em mãos, a compreensão de mundo, a compreensão do agora, o que eu posso captar, entender e praticar no agora. Entenderam? Não somente eu tenho a necessidade de estar dentro dos códigos da alfabetização, dos códigos de números, mas sim eu ter a capacidade de perceber esse ambiente e praticar dentro desse ambiente, principalmente porque nós estamos em ambientes sociais. Então, é importante que esse multiletramento ele tenha a capacidade de fazer com que esse aluno, essa criança se desenvolva e possa contribuir nesses ambientes com vários conhecimentos, com várias práticas sociais. Terminando agora esses apontamentos, nós vamos pensar um pouco sobre o nosso outro artigo, desafios da BNCC em torno de língua portuguesa na educação básica. Nós temos aqui uma citação de Rodrigues, 2003, página 1261 a 1262. No conjunto de considerações teóricas, pouco espaço se reserva para a discussão de conceitos centrais da proposta, como gênero, texto, língua, discurso, escuta e leitura, produção textual e letramento. A menção aqui se refere ao letramento teórico desses conceitos, não ao didático pedagógico. Ora, determinados termos são conceituados marginalmente, pressupondo-se, nesse caso, um professor com conhecimentos prévios das teorias explicadas, que circulam, muitas vezes, somente na esfera científica. Ora, são apresentados de maneira efetivamente simplificada, pressupondo-se, nesse caso, um professor nem um pouco familiarizado com esses termos que precisam ser construídos. Pensando sobre isso, voltando à fonte das propostas, é basicamente isso. Um exemplo. Nós vamos colocar na proposta as teorias que talvez sejam superficiais, e quando um professor que não compreende também esse assunto, ele vai ser superficial, não vai ter um aprofundamento desse conteúdo. E falar sobre gênero, texto, língua, discurso, leitura, produção textual, letramento, exige uma ação perspicaz, exige que esse professor seja valente, exige que esse professor realmente entenda sobre o assunto e que faça com que o aluno contemple esses conteúdos de maneira eficiente, de maneira a compreender o que ele está fazendo, e que não seja um conteúdo corriqueiro, que não seja explicado de maneira rápida, que eles não vão compreender. É importante que pensar sobre a BNCC, nós falamos sobre ela, nós já entendemos o quanto a BNCC é imatura. Como imatura? Como eu disse para vocês, o quanto ela precisa crescer, o quanto ela precisa se desenvolver, o quanto ela precisa ser lapidada. E pensando sobre isso, todos os professores devem ter ciência desses conteúdos. E nem sempre ficar martirizando sobre a BNCC e sacrificando a BNCC. Você tem a BNCC aqui, você tem essa matriz curricular aqui, então, eu vou pensar aqui, e
mais aqui. Eu vou agir com a minha cabeça, eu vou agir com as diretrizes e eu vou agir com as propostas da BNCC. Então, aqui vai ser um conjunto. E você também tem que pensar no seu aluno. Será que está sendo esse ensino de língua portuguesa, está sendo significativo para o meu aluno? Será que eu estou conseguindo alcançar as expectativas do meu aluno? É importante pensar isso enquanto estagiário. Será que eu vou conseguir alcançar essas expectativas? Será que eu vou conseguir fazer um elo entre as diretrizes, as propostas e o que eu tenho de conteúdo, pensando sobre a realidade do meu aluno e do desenvolvimento dele? Então, não é momento de somente dizer que as diretrizes são erradas, que a BNCC é errada, que as bases são erradas. Não, é o momento de pensar além. Pensar além é ter essa visão ampla de como você vai agir diante de uma situação que está com lacunas, diante de uma situação que precisa ser melhorada. Não é fácil. Vocês podem ter certeza que não é fácil. Mas você tem que entender o que vai ser satisfatório e significativo para você. Porque quem agarra essa visão de professor, quem agarra esse universo da docência, precisa contribuir. Não é válido você entrar para a carreira de professor e não querer contribuir e não querer pensar sobre o que está sendo colocado, sobre as barreiras, sobre as dificuldades. Então, é um elo. Você precisa pensar e sem se martirizar, pensando sempre no desenvolvimento, pensando sempre na possibilidade de agregar, de poder contribuir, sim. Por mais que o ensino de língua portuguesa ele tem as suas defasagens, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, é dever do professor e também do aluno, mas o professor regente que está ali mediando as situações. Então, o professor precisa muito estar com esse olhar esse olhar amplo, esse olhar de futuro, esse olhar que possibilita uma visão melhor e uma reestruturação de algo que talvez não esteja dando certo. E o que não está dando certo? Talvez a produção da BNCC. Mas se não está dando certo, vamos pensar adiante, vamos pensar, vamos pegar um pouquinho daqui e vamos juntar com o que eu tenho aqui, certo? Como não há esclarecimento acerca do conceito de argumentação que o documento adota, há, por exemplo, flutuação no uso dos termos argumentação. Quando nós falamos por flutuação, esse negócio que fica assim, ó, sabe, meio que desmedido, fica meio impactuado, não fica tão bem explicado, não fica, por exemplo, não fica bem conceituado, bem desenvolvido. Então, é importante pensar nesses contextos de língua portuguesa que possibilitam que o aluno possa ter reflexões melhores, que eles possam ter um ensino de qualidade, seja de língua portuguesa, seja de matemática, seja de ciência, mas pensando sempre além do que é proposto na BNCC, porque nem sempre dá para ficar seguindo as diretrizes, porque nós vemos que há lacuna. Então é importante sim pensar além e pensar com qualidade, pensar com embasamentos teóricos, pensar com métodos eficazes e partindo de um princípio pedagógico que pode realmente ser eficaz e ter êxito. Bom,
É só isso. Eu espero que eu tenha sido explicativa, eu posso ter contribuído no conteúdo e eu posso ter contemplado o que foi proposto de atividade.